Olá, gente, bem-vindos ao Física para Engenharia. Hoje nós vamos ver a segunda parte da nossa primeira aula de movimento harmônico simples, como calcular a frequência de um pêndulo simples. Vamos dar uma olhadinha no nosso quadro e ver como é que a gente encontra essa frequência. Vamos fazer um exercíciozinho rápido aqui, só para visualizar, por exemplo, como é que eu posso trabalhar com esse tipo de informação. Um exemplo muito simples e clássico aqui da literatura é encontrar a frequência de oscilação de um pêndulo simples. Digamos que você queira construir um relógio de pêndulo e, para ajustar bem seu relógio, você precisa saber a frequência de oscilação. Então, o movimento do pêndulo é um movimento muito conhecido. Vamos fazer um esboço aqui de um pêndulo, colocar uma linha aqui. Aqui nós temos então o nosso querido pêndulo. Vamos colocar o nosso sistema aqui. Vamos dar uma pintada nessa bolinha do pêndulo, para fazer que ela é maciça. E aqui a gente vai pretender exatamente achar a frequência de oscilação. Bom, vamos definir então aqui a nossa linha de equilíbrio. Essa é a nossa linha de equilíbrio. E sabemos que o pêndulo vai realizar esse movimento de vai e vem em torno dessa linha vertical. O que é que nós temos que fazer então? Anotar algumas informações interessantes. Vou mudar aqui a cor da caneta para que fique bem claras as anotações. Primeiro, o nosso pêndulo ele faz um ângulo aqui de, vou chamar θ, com essa linha vertical. E esse ângulo vai mudando. Então, na verdade, ao invés de x, o que está caracterizando aqui a posição do nosso sistema, que se a gente reparar lá no nosso sistema massa-mola, vamos voltar um pouquinho aqui. No nosso sistema massa-mola, o x ao mesmo tempo era a elongação da mola e também era a posição do bloco em relação ao nível de equilíbrio. Então, quando nós voltamos para o pêndulo, nós vemos que essa mudança de posição vai ser caracterizada por esse θ. Então, o θ aqui é o nosso x da questão. Bom, o que é que nós precisamos saber então? É interessante perceber aqui que esse pêndulo deve ter um comprimento dado, L conhecido, e nós vamos analisar as leis de força. O que é que está acontecendo aqui em termos de força? Em termos de força, nós temos aqui sempre a força peso para baixo, atuando no seu sistema, e como o nosso sistema é ideal, só vai ter a força peso. Então, como é que nós vamos analisar? O movimento, como ele é uma parte de um movimento circular, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Vamos fazer aqui um esboço de um trecho de movimento circular, que é o movimento do pêndulo. E como o movimento circular é um movimento que tem fundamentalmente duas direções, radial e tangencial, é assim que a gente vai dividir o nosso sistema. Então, nós vamos colocar aqui uma linha que vai representar a componente tangencial. E aqui nós temos uma outra linha que vai representar a parte radial do nosso sistema. E aí, muito simples, a gente decompõe um peso ao longo dessas duas direções. Então, quando nós analisamos aqui, decompondo o peso ao longo dessa componente aqui, nós temos a parte tangencial do peso. Ou seja, é a parte tangencial atuando nessa direção. Quando a gente decompõe o peso na outra direção, nós temos aqui a componente radial do peso. Aí você pergunta para mim, sim, a gente tem outra força aí. Temos sim, nós temos a tração, atuando aqui nessa direção. Joia. Então, você percebe que se o pêndulo realiza um movimento como trecho de movimento circular, a gente tem aqui que a tração está sendo equilibrada pela componente radial do peso. Vou chamar aqui PR. Por outro lado, é essa componente aqui, que eu vou chamar de PT, que é responsável pela realização do movimento. Então, quando o pêndulo está deste lado da linha vertical, a componente tangencial do peso puxa o pêndulo para o equilíbrio. Quando o pêndulo está deste outro lado aqui, a componente tangencial do peso vai puxar, opa, ficou meio fora aqui de linha, mas vai puxar em torno do equilíbrio de novo. Então, nesse caso, ela é a nossa força restauradora. E como a componente radial ou
normal está equilibrando a tração, nós vamos considerar o movimento apenas ao longo da direção tangencial. Sendo assim, nós temos aqui, ó, por correspondência de ângulos, nós temos θ desse lado, θ desse, e essa componente tangencial do peso é oposto a esse ângulo θ. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós temos, então, a seguinte informação. Componente tangencial do peso, PT, vai ser igual a P vezes o seno de θ, já que ele é oposto a θ. Bom, para montar a segunda lei de Newton, nós temos lá, novamente, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Nesse caso aqui, o que nós temos? Nós temos um movimento que é um movimento angular. Então, nós temos que escrever isso em termos de componentes angulares. No nosso caso, nós temos mais uma vez a força restauradora atuando no sentido contrário ao do deslocamento. Então, nós teremos novamente o sinal negativo. Vamos ficar então com o seguinte: menos a força resultante na direção do movimento, que no caso é P tangencial. Então, ficamos com menos P vezes o seno de θ é igual a massa vezes aceleração. Nós precisamos fazer alguns ajustes aqui nessa conduta. Bom, mas antes de fazer qualquer ajuste, vamos escrever o peso da forma que a gente está acostumado a encontrar ele por aí nos exercícios. Nós temos então o seguinte: menos massa vezes aceleração da gravidade vezes seno do ângulo θ é igual a massa vezes aceleração. A massa aqui a gente pode simplificar, e nós percebemos que ela não vai influenciar dessa vez na equação do movimento. Ficamos então com o seguinte: vou escrever aqui nesse canto, menos g vezes seno de θ é igual a aceleração. E aqui nós temos um probleminha pequeno para resolver. Nós temos o seguinte: uma grandeza linear, aceleração linear, e uma grandeza angular, ângulo. Vamos ajustar. Como o nosso movimento é um movimento angular, nós vamos escrever a aceleração em termos da aceleração angular. Lembrando lá da física 1, a aceleração linear é igual à aceleração angular vezes o raio da trajetória. A questão aqui, quem é o raio da trajetória? Se a gente subir mais um pouquinho aqui, voltar um pouquinho no nosso quadro, nós vamos encontrar o seguinte: olha aqui o nosso movimento circular. Se a gente analisar o nosso movimento circular, ele gira em torno desse centro, e a distância do centro até o ponto do movimento é exatamente quem? Não aponta bem para ela, mas é o comprimento da corda. Então, o nosso raio da trajetória é o comprimento da corda. Vamos nessa. Então, ficamos com o seguinte: a aceleração linear vai ser igual à aceleração angular vezes o raio da trajetória, que é L. E nossa equação do movimento, que por enquanto é menos g vezes seno de θ, nós ficamos com o seguinte: menos g vezes seno de θ igual a L vezes θ, dois pontos. Nós temos um problema, porque qual é a grande questão aqui? Chegar na equação do movimento. E qual é a estrutura da equação do movimento? A estrutura da equação do movimento é segunda derivada mais um termo, que deve depender do sistema. Repare que nesse caso aqui depende da mola e da massa, vezes a função que está sendo derivada. Então, nós temos segunda derivada da função e a função. Nós não temos isso aqui nessa estrutura, porque nessa estrutura nós temos segunda derivada e seno da função. Então, nós vamos fazer uma aproximação. A aproximação que nós vamos fazer é o seguinte: se a gente tiver θ, ou seja, ângulos muito menores do que 1 radiano, nós podemos fazer a seguinte aproximação: seno de θ é aproximadamente igual a θ. Bom, de onde você tirou isso? A princípio parece que eu tirei do bolso, mas na verdade não é. Nós podemos também fazer uma expansão na chamada série de Taylor e pegar só o termo de primeira ordem.
O problema é que na Física 2 você ainda não viu séries, que é um assunto lá do cálculo 3 ou cálculo C, a depender do curso que você faça. Então vai ficar meio que tirado do bolso. Mas vamos lá. Isso é um pouco da coisa que você aprende com o tempo. Então no lugar aqui do seno de θ, nós vamos simplesmente escrever θ. E a nossa equação de movimento fica menos g vezes θ é igual a L vezes θ dois pontos. Passando esse L para o outro lado, nós vamos ficar com o seguinte, menos G sobre L, θ, é igual a θ dois pontos. Ou seja, aqui já aparece a estrutura da equação de movimento. Reescrevendo, nós ficamos com o seguinte, θ dois pontos mais G sobre L, θ, é igual a zero. Repare que tem a mesma estrutura, segunda derivada, função. Então, este termo bonito que aparece aqui, junto do θ, que é a função sem ser derivada, nós vimos lá da equação de movimento que ele é o ômega zero ao quadrado. Ou seja, nós temos o seguinte, ó, que o ômega zero ao quadrado é igual a G sobre L. E o que é que isso tem de interessante, Léo? Bom, o que isso aqui tem de interessante é o seguinte. Isso não é frequência? É. Ou seja, isso está associado à rapidez com que o seu pêndulo se move. E note o seguinte, é muito interessante que o pêndulo, a rapidez com que o pêndulo se move, não depende da massa dele. Então você pode pendurar aí no vácuo, óbvio que não tem a resistência do ar, uma bolinha de madeira ou uma bolinha de chumbo. Se você estiver no mesmo lugar da superfície da Terra, e se você tiver o mesmo comprimento de pêndulo, você vai ter os movimentos harmônicos sendo descritos iguaizinhos, ou seja, vai andar a bolinha de madeira ao lado da bolinha de chumbo. Bom, feito um exercício, nós tivemos então uma rápida revisão. Um pêndulo simples, nós montamos a segunda lei de Newton para esse pêndulo simples, segunda lei de Newton para o pêndulo simples, demos uma arrumada na casa e chegamos na estrutura de equação do MHS, ou seja, segunda derivada mais um termo na função sem derivada igual a zero. E o termo que fica multiplicado à função é exatamente o quadrado da frequência. Então, sempre que você precisar de agora em diante da frequência de um sistema, monte a segunda lei de Newton para ele. Ok? Na próxima videoaula, nós vamos aprender a encontrar a equação horária da posição, a função horária da posição, que é a função que vai dar para a gente onde o nosso sistema vai estar a partir do tempo. Como assim? Não entendi. Significa dizer de um modo bem simples o seguinte: me diga qual o tempo e eu vou lhe dizer aonde o pêndulo está. Ou me diga um instante de tempo e eu vou dizer para você em que ponto do movimento o nosso bloco está. É uma informação muito interessante e vai sair outras muitas informações bacanas dessa análise, ok? Bom, gente, muito obrigado mais uma vez por participar do Física para Engenharia e não esqueça de acessar www.fisicaparengenharia.com.br. Lá você vai encontrar muitas outras videoaulas, inclusive de MHS e de outros assuntos também. Muito obrigado e até a próxima!